começa, tá? Então, vamos terminar o nosso ano do ciclo de palestras sobre o Japão, que é um projeto de extensão que trabalhamos todos os meses, trazemos uma palestra sobre o Japão, já tivemos sobre música, sobre arte, sobre mobilidade acadêmica, e hoje temos o hibridismo na culinária japonesa do Nordeste brasileiro. Queremos agradecer muitíssimo a professora Neide por aceitar o convite, e vamos escutá-la. E professor Alan, por favor, apresente a professora Neide. Bom, obrigado, bem-vinda, Neide. Agradecemos em nome aqui dos 3 As que a gente costuma falar, né? Que é Alice, Alan e Ana, a sua participação nesse evento, como sendo um fechamento nosso. Bom, Neide Shinohara, assim que pronuncia, né, Neide, eu acho, é graduada em Farmácia Bioquímica e Tecnologia em Gastronomia, tem especialização em Bioética e Gestão Cultural, com mestrado em Nutrição, e o doutorado em Ciências Biológicas. Uau, uma super multidisciplinar, né? É professora hoje da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no curso de bacharelado em Gastronomia e professora da pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Ela é docente das disciplinas de Microbiologia, Alimentos, Cozinha Oriental, Histórias e Curiosidades da Gastronomia e Métodos de Processamento de Alimentos. E ela vai contar um pouquinho dessa experiência sobre o hibridismo da culinária japonesa no Nordeste brasileiro. Mais uma vez, um prazer ter você conosco, Neide, e fique à vontade agora para a sua fala, tá? Primeiramente, agradecer aqui. Eu vou contar assim, durante esse tempo, eu não sei nem quanto tempo eu tenho para fazer essa conversa. Eu entendo que é mais uma conversa e uma troca de experiências. Aí vai ter momentos em que as pessoas vão poder também interagir, né, como foi em outros momentos, né, e eu acho que isso é o mais importante, é o mais bacana, porque a gente tem histórias de vida da cultura, assim, os descendentes e também os que são nativos, tem toda uma história, né? E eu sempre digo assim, japonês é... E escutei isso, e quando eu vim morar no Nordeste, eu percebi que isso é verdade. Porque japonês, se não é parente, é conhecido, sabe? Então, assim, mesmo distante, morando, meus avós lá em Santos, certo? Desceram em Santos, depois foram para o Vale do Ribeira, e quando eu chego aqui no Nordeste, eu encontro pessoas na qual eu trabalhei para eles, eu fui funcionária e que vieram para Petrolina, né? E pessoas que estão em Bonito e que estudaram com meus pais, enquanto no ensino fundamental. Então, é um mundo muito dinâmico, né? A Terra parece ser muito grande, mas os japoneses eles se reconhecem, né? Certo? Então, e a grande maioria, né, é muito agradecida pelo acolhimento que o Brasil deu. E o Nordeste, como eu sempre digo na minha casa, sou a única aqui da minha família que está morando no Nordeste. Muita gente pergunta assim: você quer voltar para São Paulo? Quero não. Já decidi enterrar meus ossinhos aqui. Eu gosto demais do Nordeste. Eu me identifico. E por essa identificação, eu acho que essa questão do hibridismo, essa questão de estar junto, de interagir, de absorver e transmitir, certo? Isso é muito natural na alimentação, sabe? Então, é nesse sentido que eu venho trazer um pouco assim de conversa. Eu digo assim que eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar, sabe? Escuto, que acho que é importante, mas a gente interage naquilo que tem afinidade, empatia. Tá? E a alimentação é algo que me deu essa empatia junto com o povo nordestino. Tá? Então, assim, eu me identifico demais. Aí o pessoal diz assim: nossa, até falar você já fala diferente. Eu amei. Porque se eu escolhi hibridizar, foi com o povo nordestino. Tá? Então, o meu nome, viu? Então, assim, primeiramente eu quero agradecer muito. Assim, já fiz isso no privado, com os 3 As aqui presentes, certo? Mas quero tornar público, certo? O meu agradecimento por esse momento em que eu possa falar para outras pessoas na qual eu não conheço agora, mas eu posso muito bem agora interagir com todos que estão aqui presentes ou os futuros também. Então, me coloco à disposição de uma forma bastante humilde, que eu acho que a gente tem que entender que falar de alimentação e
essa miscigenação, não só da cultura, mas também, aliás, alimenta a cultura, né, a alimentação, mas no caso sim, é de colocar a minha visão e a minha tentativa de transformar a cultura japonesa uma inserção na culinária também nordestina e brasileira, né? Então, como o senhor Alan já me colocou, né, sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aqui eu deixo meu contato, certo? Meu e-mail institucional, caso alguém queira tirar dúvidas, entrar em contato sem problema nenhum, certo? Tá? E no meu currículo Lattes também tem meu telefone, viu? Eu deixo lá, que é o meu WhatsApp, então, sem problemas assim, né? Então, eu primeiramente, eu gostaria de pedir licença, viu? De colocar um pouquinho com relação a essa questão, assim, o Japão, certo? Mas o Japão, ele é um arquipélago, né? Da qual que a gente pode ver aqui, certo? E que, assim, é uma região que até o final do século passado se conhecia poucas regiões do arquipélago asiático, quer dizer, do continente asiático. Dentre eles, o que era conhecido era o Japão, a China, mas outros países eram desconhecidos. O que eu trago nessa imagem aqui é o quanto esse território é um assentamento antigo, com histórias milenares, não só cultural, mas essa questão do registro no ato de se alimentar, certo? Então, assim, registro no sentido assim, quais são os cultivares que ali estão presentes, que são nativos e que nos aproxima muito do que se conhece como o Novo Mundo, que são as Américas. Então, assim, e cabe aos portugueses essa primeira nesse sentido assim de aproximar os diferentes continentes, certo? Então assim, então o Japão é um arquipélago que sofreu muitas interferências políticas regionais, assim, então são as regiões muito antigas, como eu já disse, né? E que, por essas disputas, certo, regionais, ele também sofreu influências. Então, assim, se a gente pegar essa região da Mongólia aqui, que acabou por influenciar outras regiões próximas e que foram influenciadas, que foram influenciando também o Japão. Então, a gente não pode deixar distante esse berço aqui da Ásia que influenciou a China, então por isso que as primeiras dinastia chinesas são de origem mongol e que acabaram influenciando também a Coreia, que hoje o mundo conhece como um grande país, assim, em termos tecnológicos, de alto índice de desenvolvimento, e o Japão, que já é conhecido há bastante tempo, inclusive por nós aqui brasileiros. Só que nem tudo foi muito fácil, certo? Então, esses conflitos territoriais, políticos, fizeram com que, em especial, aqui no caso, que é o tema da palestra, os japoneses viessem buscar novas oportunidades, certo? Então, essa motivação, essa crise econômica e social do Japão levou para que os seus habitantes procurassem novas oportunidades. E dentre estas oportunidades, se insere a minha família, que eu sou Shinohara por parte do esposo, mas sou Sakugawa, certo? Dos meus avós, que vieram de Nara, que é a capital de Okinawa, certo? E que desembarcaram em Santos, São Paulo. Então, este pequeno percurso que no mapa pode ser aqui se apresentar, ele tem uma distância muito grande, certo? Que hoje, numa rota convencional, leva-se 33 horas, não é nada perto do que esses desbravadores tiveram. Meus avós, eles vieram em 1918 e levaram 3 meses para chegar até aqui. Então, nada foi fácil. Mas vieram, eu sempre digo assim, que eles trouxeram na bagagem a esperança e a vontade de vencer. Certo? Então, eu acho que o que motiva muito, e aí vem aquela filosofia do Ikigai, né? Qual é o propósito que você tem na vida? Certo? Nada é tão difícil que você não possa
assim, suplantar. Então, assim, vir de um território tão distante, de condições tão difíceis, eu acho que isso fortaleceu. E transmitiu isso, a importância da gente tentar fazer o melhor, certo? Então, eles vieram, como muitos vieram, certo? De uma região que hoje, se a gente for falar em termos de habitante por quilômetro quadrado, em comparação ao Pernambuco, no estado que eu resido agora, é muita gente para pouco espaço. Imagina naquela época, certo? Que hoje as coisas estão bem melhores, né? Então, diante de tudo isso, certo? Eles vieram e se instalaram no Vale do Ribeira. Então, eu trago aqui para vocês, certo? Os meus avós, Kana, Uto Sakugawa, 18 e 14 anos, certo? E meu tio-avô, Matsukishi Sakugawa, com 14. Certo? Então, eu falo com muito orgulho, porque foram para Registro São Paulo, que já era um assentamento previsto na região para receber, não era o primeiro a chegar na região, mas também não foi tão fácil assim. Certo? Vieram para trabalhar na terra, mas o meu avô ele tinha uma habilidade muito grande no comércio. Então, ele fez a ponte entre beneficiar o arroz. Foi assim que tudo começou. Da terra, ele foi para o comércio e ali ele foi empreendedor também na área industrial, porque ele conseguia beneficiar o arroz que os japoneses de registro no Vale do Ribeira, certo? Podiam produzir, ele beneficiava e vendia na capital, certo? E para outras regiões, principalmente no sul do Brasil, que tinham outro contingente grande de descendentes também, certo? Então, eu digo assim que esse hábito do consumo de peixe na nossa região Nordeste, ela veio muito bem. Ela trouxe, foi um atrativo a mais, porque o Japão, por ser um arquipélago, né, e assim, eu sempre coloco, né, no sentido assim, dos meus alunos, quando eu digo assim, por que que o japonês ele utiliza como proteína peixes e frutos do mar? É justamente porque quando a Terra aqueceu, se formou o Mar do Japão. E aí, o Japão ele pode ter perdido em território, mas ele ganhou em algo muito importante, que aí no seu entorno passou-se o quê? Cardumes de peixe. Então, assim, havia uma rota muito próxima. Então, isso ganhou nesse sentido, em valores, fontes alimentares, que são muito importantes para a cultura japonesa. Certo? E aí os japoneses que vieram trouxeram também essa questão de tudo que é do peixe poder ser trabalhado aqui no Brasil. E aí peixe de água doce não era muito comum, mas se estudou anatomia para poder ser aproveitado no todo. Inclusive, eu tenho uma parceria com engenharia de pesca, e até justamente hoje a gente estava conversando sobre isso, porque a gente trabalha com carne mecanicamente separada, que é o aproveitamento total do peixe. E a partir disso se faz linguiça, hambúrguer, nuggets, certo? Justamente já com a tecnologia que o japonês ensinou ao mundo, que para quem é da cultura japonesa, então comer kamabuoko, tiquá, é muito comum, né? Então são preparações que já utilizam essas aparas muito do peixe e que a indústria de alimentos mundial aproveita também nesse conhecimento já desses valores para o aproveitamento total do peixe. Certo? Tá tudo bem, gente? Tranquilo, né? Então tá. E aí eu peço permissão para falar um pouco da minha família, porque eu acho que o que aconteceu com a minha família aconteceu para muitos imigrantes, sabe? Então é novidade. Todos seguimos uma cartilha muito próxima, tá? Então assim, meu avô teve 12 filhos e a minha família aqui, meu pai, Tchanekit e Dona Haru. Minha mãe hoje tem 96 anos, saudável, certo? As pessoas ficam impressionadas. Ela tem osteoporose, lógico, né? 96 anos, acho que para estar tudo no lugarzinho é difícil. Mas ela não tem diabetes, ela não tem hipertensão, ela pode demandar o consumo do que ela quiser. Então, assim, eu acho que esses valores são muito já da alimentação no decorrer da vida.
E aí, aqui está faltando um dos meus irmãos, mas nós somos uma família de 6, mas éramos 8. E eu cresci com essa questão assim, bastante interessante, porque eu cresci escutando o seguinte: toda a família japonesa tem Kombi, né? Aí eu não entendia isso de pequena. Depois, com o tempo, né, escutei isso. Aí na adolescência que eu entendi, porque o japonês é, trabalhava na Kombi durante a semana e final de semana carregava os filhos, né? E como meu pai era Chonan, então ele carregava também os avós, né? Certo? Então, assim, tinha que ter um carro robusto para carregar tudo isso e trabalhar. Então, essa acho que não foi diferente da maioria dos nativos e descendentes, certo? Foi uma realidade muito próxima. Depois que os meus pais saíram do Vale do Ribeira, para uma tentativa, porque família numerosa, né? Os filhos vão saindo para tentar melhores oportunidades. E meu pai viu a oportunidade de vir para a ABC Paulista, a cidade de Mauá, em São Paulo, certo? Uma cidade muito parecida com a região metropolitana que gravita São Paulo, capital. O trem Santos Jundiaí tinha todo esse propósito para fazer essa ligação do litoral com o interior do estado, certo? Então, não foi diferente, certo? Só que eu entendi que os imigrantes não ficaram só de São Paulo, do interior para a capital ou para os estados vizinhos, mas muitos foram desbravadores e foram para outras regiões que até os brasileiros muitas vezes não queriam ir. Então foi. Então aqui eu trago para vocês a região do estado do Pará e o estado do Amazonas, certo? Apesar de ser no Nordeste, eu tenho que fazer um pouco esse recorte para poder entrar nos estados do Nordeste, porque os japoneses foram buscando essas oportunidades, essas localizações geográficas diversas, mas o que é que impulsionou isso? Oportunidade e produção agrícola, sabe? Então, os japoneses que aqui aportaram, eles viram na possibilidade de plantar. Então, o solo, a terra para o japonês é algo muito importante, sabe? Ser dono de um território e dali tirar o sustento e deixar a garantia das próximas gerações, isso é muito asiático, certo? E o japonês veio com essa filosofia. Então, os japoneses aqui que chegaram tiveram muita dificuldade de adaptação no Brasil. Isso é para todos. Então, muitos viam o idioma, a dificuldade do idioma, hábitos alimentares completamente diferentes. E a gente veio numa transição, eu digo a gente, porque eu tenho muito do que os meus avós contavam, os meus pais contavam. Então, a transmissão das dificuldades e a superação, isso é muito importante, certo? E eles colocavam assim que havia desafios e a coisa não era tão ruim em relação aos primeiros que aqui chegaram, porque já trouxeram as verduras, né, as frutas, e assim a coisa foi melhorando. Então, quando meu avô chegou em 1918, já tinha alguma coisa já implantada. Mas causava estranheza no modo de vida. E as diferenças climáticas também destoavam muito, principalmente para os meus avós, que vieram de Okinawa, que era uma região mais tropical, certo? Então, assim, para eles tinha uma certa... Mas eles achavam que tudo muito... Eu me lembro que meu avô dizia assim, que ele era muito agradecido ao povo brasileiro porque deu oportunidade para ele crescer, sabe? Então, assim, ele dizia assim, todo mundo para a escola, todo mundo aprendendo português, porque a gente precisa aprender a comercializar, a gente precisa aprender o que é isso, certo? Então, assim, a gente cresceu com essa coisa que estava nas mãos e que a gente precisava buscar, certo? Então, mas nunca, nada foi assim, essa transição, essa incorporação, essa habilitação na cultura brasileira, de início não foi fácil. Porque essa questão assim, de comer peixe cru foi um desafio muito grande, porque não era um hábito do brasileiro aqui, sabe? Então, assim, era muitas vezes, assim, inclusive, tem registros históricos de políticos, sabe, de escritos mesmo, dizendo assim que o povo japonês ele tinha um hábito aborígene, que era assim, então vinha com registros mesmo. Então as pessoas tinham uma impressão
muito negativa, mas o japonês teve paciência, ele teve sabedoria para poder esperar o momento certo. Mas aí, nesse meio do caminho, surgiram também a questão da Segunda Guerra Mundial. Então, imaginem vocês, qual é o primeiro imigrante que veio aqui a convite do governo brasileiro? Foram os italianos, os alemães, certo? Esses foram convidados inicialmente. Os japoneses vieram com essa questão que ele já tinha lá na região, certo? Já a introdução do japonês em outras regiões, até da, da Ásia, e que lá vinha-se a informação de que os japoneses se adaptavam muito bem. E eles dominavam a arte do plantio, até em situação até de desvantagem. Certo? Então, assim, foram convidados, mas... e depois, os primeiros que chegaram tinham a clara intenção de ganhar dinheiro e voltar para sua terra natal. Isso é um fato natural. Mas a Segunda Guerra obrigou, porque foram impedidos de sair do Brasil, certo? Então, ficou essa questão então vamos trabalhar, porque nós vamos ficar aqui. E os meus avós não tiveram essa questão, eles iam para lá como turista, isso eles gostavam, certo? Então, e até foi engraçado, porque quando ele pôde ir depois da Segunda Guerra Mundial, ao final, ele pôde voltar ao Japão e ele trouxe na bagagem muitos parentes. Trouxe mais irmãos, trouxe mais parentes. E assim ele começou a formar um núcleo também na cidade de Registro. Certo? Mas eu tenho que trazer aqui para vocês que o Pará e o Amazonas já começou essa ocupação japonesa na década de 30. Certo? E foi na cidade de Tomé-Açu. Inclusive, aqui em Recife, tem alguns descendentes que nasceram no Pará e se instalaram aqui em Recife. Certo? E tudo começou com a pimenta do reino e a juta, que é para fazer as sacarias. E aí foi tudo muito bom, porque a Segunda Guerra Mundial ele fez com que os mercados se isolassem. Certo? E como o café havia uma grande produção aqui no Brasil, então os japoneses começaram a plantar a juta, certo? Para poder abastecer essa questão da sacaria para a cafeicultura. Em 1980, ocorre nessa região a morte eu até marquei aqui para não esquecer, Chico Mendes, um grande ambientalista, e que colocou para o mundo onde é a Amazônia. O que é que está acontecendo lá? Certo? Então, assim, o que essa região é importante, certo? E aí o mundo começou a procurar valores dessa região, certo? Então, eu sempre digo assim, às vezes o caos e um grande evento acaba colocando em evidência, né? Assim, no sentido assim, o que é essa região? E aí o mundo começou a descobrir essa questão do cupuaçu, da castanha do Pará e açaí. E aí se tornou um trade turístico e de exportação desses valores que são nossos aqui, do norte. Na região de Maués e Paraty, no Amazonas, já tinha essa questão da pimenta, da juta, e aí também para a sacaria também a malva, certo? Que são fibras naturais, né? E é tão importante que esses valores aí, que os japoneses ajudaram a consolidar na região, se representou até 1/3 do PIB amazonense, certo? Principalmente quando houve uma queda da exportação de borracha. Então, assim, eu estou só contando uma pequena participação da comunidade japonesa que lá se instalou em diferentes regiões, certo? E que acabaram ajudando a alavancar a economia local. Em 1986, mais ou menos, eu fiz uma viagem. Um dos meus irmãos foi trabalhar num banco, esqueci até o nome do banco agora, não é um banco japonês. Ele foi abrir uma agência, foi ajudar lá a abrir uma agência lá em Manaus, e tive a oportunidade de conhecer. Eu não imaginava que em Manaus tinha uma comunidade. Não era a comunidade, mas era do interior. Eles iam para a capital, Manaus, certo? Para poder comprar itens que eles precisavam, né?
mas eles eram tão felizes. E aí, eu me lembro que a gente estava no restaurante, mas eles dançavam tanto. Batiam prato, batiam panela, se sentiam com muita vontade. Aí, conversando com as senhoras, né, eu falei assim, o que leva vocês? Falei assim, olha, a gente vive tão isolado, que quando a gente vem para a capital, a gente quer mostrar para vocês que a gente é feliz e que nós trabalhamos, nós somos uma comunidade muito fortalecida e que a gente pega qualquer coisa e começa a cansar e começa a dançar. Então, eu entendi que essa comunidade era muito forte e que eles aproveitavam a vinda também para Manaus, que era um ponto também de trazer as mercadorias e aí exportar para outros estados e outros países. Certo? Então, foi um impacto muito positivo que eu pude ver assim como a comunidade ela está em várias localizações geográficas do nosso Brasil, que a gente muitas vezes até desconhece onde estão essas pessoas. Né? E hoje nós somos, não são informes oficiais que a gente representa os nativos e os descendentes, são por volta de 2 milhões, cerca de um pouco mais de 1% da sociedade brasileira, certo? Podemos parecer poucos, mas a gente está em muitas atividades que nos enobrece, porque a gente contribui muito com a sociedade brasileira. Certo? Os informes, eles são antigos porque não tem algo novo. Né? Distribuição dos imigrantes. Mas nos serve para nos colocar que, apesar das grandes fluxos migratórios terem se fixado em São Paulo, Paraná, isso já é conhecido. Mas muitos foram também para o Mato Grosso do Sul e que fizeram grande diferença lá. Inclusive, não só na questão econômica, mas na questão cultural, que aí eu vou trazer um pouco mais para frente, que se tornou o prato típico no Mato Grosso do Sul de forte origem japonesa. Certo? E eu, no estado aqui que eu me encontro, Pernambuco, vieram um fluxo migratório para cá que se fixou. Não somos muito, mas somos muito unidos. Certo? E aqui do Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro e a capital federal. Certo? Então, são dados antigos, porque não tem nada novo. E eu acho que precisa ser trabalhado nesse sentido, não só a localização desse grupo populacional, mas também quais são as atividades que estão sendo exercidas. Certo? Tudo bem que a internet nos aproxima muito, se a gente colocar na internet, a gente acaba conseguindo captar muita coisa em termos de atividade. Mas qual é a formação deles? Certo? Então, assim, quais são as atividades? Quais são os braços que foram criados já na terceira, quarta, quinta geração aqui? Certo? Eu acho que isso é importante para a gente colocar isso como fato histórico. Tá? Certo? E eu trago para vocês aqui, deixa eu só ver aqui, é porque fica bem na frente aqui. Pronto, vamos lá. Veja só. Não sei se vocês já ouviram falar do o japonês, o rei do pastel, lá no Maranhão. Não sei se vocês sabiam, o Maranhão, certo? Na capital São Luís. Tem um senhor chamado, deixa eu lembrar aqui, Masaharu Minei. É um paulistano que viu a oportunidade de se fixar lá no Maranhão, desde 1988. E qual é? Eu acho tão engraçado assim, porque quando eu era jovem, né, eu saí de lá, depois eu fui estudar em Campinas, de Campinas é que eu vim direto para cá, né? Me casei e nós viemos para cá por causa de concurso público também, certo? E aí eu cresci escutando assim, seu pai é o quê? Tem tinturaria, é pasteleiro, parece assim que a gente já tinha essa questão assim, a profissionalização do grupo populacional japonês. Então assim, tinha muito disso. Depois virou quem é mecânico, sabe, quem é feirante de rua, quem é pasteleiro. Então assim, a gente já tinha mais ou menos quais seriam as profissões dos nativos e descendentes. Então, o seu Masaharu não deve ter sido uma pessoa diferente, né? Ele viu oportunidade na comercialização de alimentos e se tornou especialista nessa questão dos pastéis. Mas ele é onde ele também se hibridizou, certo? Em que sentido? Filé com queijo, certo? Calabresa, ele também tem carne de sol com queijo,
Então, assim, é a adaptação local. Ele tem a expertise, mas ele tem um respeito pelo seu consumidor. E ele coloca isso, que uma dica de sucesso que ele coloca é sempre estar atualizado na atividade que você exerce, sempre melhorando o seu produto, mas tudo isso com respeito ao seu consumidor, sabe? Então, assim, essa é uma das falas que ele tem alguns depoimentos, algumas entrevistas, foi lá que eu consegui captar o que eu trago aqui para vocês. Então, foi com muita alegria, certo? Que eu trago essa pessoa aqui que venceu de forma muito humilde. Ele também é uma pessoa muito agradecida pelos valores que ele conquistou, certo? E que agora ele transmite para a sua família. Então, ele saiu das ruas, foi para a loja e hoje ele tem uma loja moderna que o filho toca, chamada Loja Japonês Rei do Pastel. Certo? Eu acho que deve ser com muita alegria, né? Com muita honra. Então, tá aqui. Eu trago um outro casal muito simpático. É um casalzinho tão fofo aqui, que é o seu. Deixa eu só voltar aqui para cá. Nobui e Takeo Kimura. E aí me chamou a atenção porque o estado do Ceará ele tem uma forte produção para exportação, frutas de exportação. Né? E esse casal aqui, eles começaram a trabalhar por algo muito diferente. Saíram de São Paulo também e foram lá para plantar figo. Sabe? É uma cultura mediterrânea, mas que ele buscou esse território e aí ele foi colocando, certo, esses valores, foi adaptando, nada foi fácil, porque muita gente pensa assim, não, mas o japonês não foi lá e plantou, não é bem assim não. Existe todo um contexto, certo, de adaptação e estudo deste solo. Sabe? Então, assim, é o que a gente fala, né? Como muitos que são formados na área, né, e aprendi depois, essa questão da adaptação e da climática, né? Na questão, assim, de você ter que estudar o ambiente e o cultivar que você vai focar, certo? Então, o seu Nobui, a senhora Nobui e Takeo Kimura, eles tiveram esse desafio e com muito orgulho eles colocam agora que eles conseguiram domesticar, certo? Uma outra curiosidade que eu trago para vocês, essa melancia quadrada, que também é do Ceará, na cidade de Icapuí, no interior do Ceará. Então, o Ceará ele já tem essa questão assim de produção de frutas. Né? E essa invenção é de uma cooperativa japonesa na província de Kagawa. Né? Então, assim, ela é cultivada em caixa de vidro. Aí as pessoas pensam assim, não é só pegar melancia e deixar crescer no vidro, não é bem assim não, gente. Tem toda essa adaptação desse cultivar, certo? E também a escolha da semente e da melhor forma de manter sobre a intensidade luminosa e não. Vocês entenderam? Então, assim, eu entendi um pouco que então precisa de um trato muito de observação local para que tudo dê certo. Então, isso é a paciência asiática, né? Certo? Então, é muito dessa questão, assim, tenha paciência para que tudo dê certo. Né? E aqui, essa cidade de Capuí, ela já exporta para mercados emergentes, como a China, como a Coreia do Sul. Certo? Então, tá aqui, ó, os exemplos que eu tirei de pessoas que produzem lá no Ceará. Aqui próximo aqui na Paraíba, certo? E aí a gente não falou da região de Tomé-Açu. Então, o estado da Paraíba, ele começou a observar, então os gestores da época, eles começaram a observar que os japoneses poderiam fazer uma grande diferença na agricultura do estado. Então, aqui ó, nós temos duas, né? São poucas as fotos que eu consegui na internet, mas olha a alegria, sabe, do agricultor japonês e olha o tamanho dessas bananas. Então, assim, eles vieram, eram poucos, certo? São 5 famílias que vieram, vindos de Tomé-Açu do Amazonas, que já tinham essa experiência exitosa e para cá vieram, né? Dona Alice deve conhecer melhor do que eu, certo? Ela já está. Muito obrigada. Se quiser fazer alguma inserção, certo? Então, assim, mas eu quis trazer esses valores que são importantes. São valores, assim, que nada foi fácil, certo?
não foi fácil para eles, não foi fácil para eles irem para o Amazonas e também não foi fácil, com certeza, eles virem para cá, certo? E eles vieram com essa questão de trabalhar na agricultura e também na pesca da baleia, certo? Então, eles vieram com essa missão, esse desafio. Só que depois, como eu disse, a Segunda Guerra eclodiu. E aí, muitos assentamentos, muitos núcleos japoneses, eles foram segregados. E as pessoas não passaram a não consumir o que os japoneses produziam, porque havia... Se todo mundo pensa que fake news nasceu, que ele foi criado agora, é mentira, tá? Porque a Boca Miúda já é há muito tempo, né? Então, na Boca Miúda dizia que os japoneses queriam ocupar o território brasileiro e que eles se juntaram para envenenar os alimentos, envenenar os brasileiros através dos alimentos, certo? Mas isso tudo se dissipou depois e tudo se tranquilizou, certo? Aí eu trago aqui para vocês, eu vou falar um pouco mais do meu estado, certo? Eu já digo meu, viu? Apesar de não ter nascido aqui, ninguém pode falar mal de Pernambuco, sabe? Então, assim, Petrolina e Juazeiro. Então, assim, para quem não sabe, que é de fora, Petrolina, ela é dividida, o rio divide de um lado da ponte Petrolina e do outro Juazeiro, que é a Bahia, certo? Então, acho que é Ivete Sangalo, né, que nasceu em Juazeiro da Bahia, certo? E Petrolina é Pernambuco. E foi uma surpresa, aqui são os descendentes lá, que estão assentados lá, foram, ou estão em Petrolina, uma parte em Petrolina e uma grande parte em Juazeiro. Eu tive a oportunidade de visitar, porque, para minha surpresa, eu estava até conversando inicialmente com o senhor Alain, é que quando eu vim, que eu fui visitar, lá eu conheci uma pessoa. Quando eu olhei para ele, eu falei assim, São Francisco? Aí ele falou assim, eita, eu era muito jovem, eu fui trabalhar na loja dele. Então, para vocês verem, eu no ABC Paulista, na cidade de Mauá, fui trabalhar numa loja e hoje, depois, já em 2000 foi em 2002 que eu fui visitá-lo por aí, eu não encontrei ele em Petrolina, produzindo manga, produzindo uva, maracujá. Então, foi uma alegria tão grande e inesperada, tá? Então, assim, como eu digo para vocês, né, japonês, se não é parente, é conhecido, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? E essa coisa, né, dos mais antigos, você é apresentada, por exemplo, eu era apresentada como Neide. Os mais antigos já, a segunda pergunta, ou aliás, a primeira, né? Qual é o seu sobrenome? Não era muito comum? Ah, sim, Sakugawa. Sakugawa é de Okinawa, né? Então, assim, então, essa não era. E muitas vezes as pessoas podem estranhar, porque achando, não, mas é muito curioso, não é curioso, é uma identificação, isso é muito natural, porque aí você procura informações para aproximar cada vez mais, entendeu? Então, assim, e eu também não coloquei aqui na apresentação, mas eu fiquei muito feliz quando eu fui para Bonito também. Fui conhecer a comunidade de lá, que produz inhame, e ele produz inhame de qualidade. Então, assim, para quem é um atravessador aqui em Pernambuco, procura muito os inhames de Bonito, as flores de Bonito, porque elas têm uma qualidade outra, segundo as informações, né? E aí, porque o japonês ele sabe tratar com a terra, segundo essas pessoas que adquirem deles. E quando eu fui para uma festa, né, eu não me lembro mais qual foi a data, mas assim, e aí uma pessoa se aproximou de mim, né, a curiosidade, né, aí assim, você como chama? Neide? Sobrenome? Aí eu, Sakugawa, não, Shinohara. Ela, isso é de casada? Eu falei, é. E solteira? Eu achei engraçado, porque ela me perguntou no sentido, né? Aí eu falei, Sakugawa. Aí a pessoa abriu os olhos assim. Aí eu fiquei assim, né? A senhora entendeu? É Sakugawa? Eu falei, entendi. Sakugawa de onde? Eu falei, do registro. Ela, eu conheci Sakugawa de registro. Eu falei, quem a senhora conheceu? Aí ela falou assim, Eikiti. Eu falei assim, olha,
parece uma coincidência mesmo, né? E que tinha meu pai. Ó, pronto, ali a gente passou o resto do dia, o dia seguinte. E é engraçado porque assim, eles estudaram quando eles tinham 10 anos, de 7 a 10 anos. Então tinha muita história para me contar, viu? Ela quis saber com quem ele se casou, e o irmão de não sei o quê, e meu tio, e não sei o quê. Então, olha, isso foi. Eu trago uma lembrança tão carinhosa, com tanta saudade. Hoje, provavelmente, ela já não esteja mais nesse plano. Mas eu deixo aqui a saudade daquele momento, daqueles 2 dias que foram únicos, né? E para me contar para o meu pai. Aí ele, que mais? Que mais? Eu falei assim, olha, só se eu não escrevi no dia, eu estou tentando lembrar o que é que ela disse, né? Então é muito gostoso nesse sentido. E aqui à direita, eu trago para vocês o que é essa recepção. Essa foi uma recepção para o cônsul na época, segundo está lá na rede social. E aí, o que tem na mesa, gente? É o que eu digo, o hibridismo, sabe? O que é que tem aqui? Aqui tem um valor cultural, aqui é a expressão dessa colonização, quanto ela se modificou, ela se adaptou, certo? Então, veja só, as frutas é um apelo da região, mas o que nós temos aqui? Provavelmente pão de queijo, bolo, certo que não é muito usual, mas é frequente aqui no nosso café da manhã, no nosso acolhimento, né, para os visitantes. E aqui, olha, não podia ser brasileiríssimo, né? Salgadinho. Certo? Então, assim, em cada 10 brasileiros são apaixonados, né? E a gente aprendeu também a se apaixonar e gostar, certo? Então, essa aqui é uma expressão inicial nessa questão da adaptação, certo? Desses nativos, descendentes aqui no Brasil, certo? Tá? E no Japão, eu trago aqui para vocês que as frutas são vistas. Se você olhar nessa página, nessa foto central aqui, você percebe, você tem a nítida impressão que você está entrando numa joalheria, certo? Tal a importância das frutas. Então, para quem já morou no Japão, sabe muito bem a importância dessas frutas do presentear. Quanto elas são importantes. Ela tem um valor muito grande de quem presenteia e de quem recebe, de quem é agraciado, certo? Então, o alimento tem uma importância muito grande, certo? De uma forma geral. Desperdício, para quem trabalha na área ambiental, isso está no DNA do asiático. Desperdício é intolerável, porque é um desrespeito não só com a natureza, mas de quem o produz. Quem teve o capricho de conviver com a natureza e esperar dessa natureza também a retribuição em valores alimentares. Tá? Então, isso está muito... E isso é algo que a gente tem que colocar de importância, a convivência do asiático de uma forma geral, certo? Dessa boa convivência com a natureza. E aqui eu trago para vocês, também aqui em Pernambuco, a Feira Japonesa do Recife. Tem essa imagem aqui, que não é só cultural. Se vocês observarem ao fundo, são barracas, certo? Hoje tem essa questão do cosplay, esses negócios assim muito virtual, né? Que eu confesso a vocês que eu não sei nada disso. Mas como eu tenho alunos jovens, tenho filho adolescente, então é a linguagem do momento, né? Que eu tenho assim, meu Deus, eu vou ter que aprender mais isso, né? Para poder estar inserida no mundo real, certo? Mas respeito tudo isso, certo? Mas a feira japonesa, sabe? Ela já entrou no calendário cultural da cidade. Geralmente é em novembro, mas nós temos qual a importância assim? Porque nós temos também a feira que antecede a feira japonesa é dos judeus, porque assim, então Pernambuco ela tem essa questão cultural muito forte, sabe? Então assim de valores, porque são cidades muito antigas, né? E com grande repercussão política na época, entrou também nessa questão assim da inserção dentro da formação brasileira cultural. Então, assim, Pernambuco ela tem rotas e momentos assim culturais importantes, mas ela valoriza o estrangeiro que aqui se fixou. Um desses estrangeiros é a comunidade japonesa, muito disputada, muito. E olha que outubro aqui o sol é de verão, sabe? Então, assim, mas as pessoas comparecem. E um desses atrativos
Para o jovem, é justamente essa questão cultural. Para os antigos e os apaixonados, amantes da gastronomia japonesa, são as barracas de culinária. Então, se você quiser consumir algo que seja tradicional, alguns restaurantes são convidados, que são de descendentes, são convidados para expor aí. A comunidade, a Associação Cultural Japonesa do Recife, também tem o seu momento de ofertar, certo? Então, assim, é um momento em que as pessoas vão lá para conhecer um pouco mais, para adquirir produto, para consumir. E eu acho interessante, porque quem me avisa quando é a data, é assim, são várias informações que chegam. Professor, essa semana, não esqueça, hein, no domingo tem a feira japonesa. Aí eu estou sabendo. Então, assim, uma leva de pessoas, são colegas, professores, alunos, funcionários, amigos fora da instituição, que sempre está lembrando. Mas se me lembra coisas que eu já estou sabendo, mas é interessante porque eu acabo entendendo que entrou já no calendário. Há uma expectativa anual para esta data, sabe? Então, assim, essa questão da presença japonesa, ela se renova anualmente na cidade do Recife. E vem gente de fora também, viu? Eu trago aqui, eu até convidei a filha do seu Yoshi Matsumoto. Eu não sei se vocês conhecem essa pessoa, né? Já foi eleito como um dos melhores chefes do Brasil, da culinária. Foi um grande parceiro na academia. Infelizmente, o perdemos há, há um tempo já, acho que já vai fazer 2 anos. E eu até falo de uma forma mais pausada, porque assim, foi um grande companheiro e que foi um dos primeiros a montar a atividade culinária em Recife. Muito conhecido aqui na nossa cidade. E aí eu tenho aqui, olha a fila que tinha aqui para comer o pastel do seu Yoshi, né? Do seu Yoshi e do irmão dele também. Mas é como eu tinha mais aproximação, eu vou tratar com o seu Yoshi aqui. O seu Yoshi, ele veio, primeiro ele foi para o Paraná, e depois a família viu uma oportunidade de vir para o Nordeste. E ele trabalhou até com embarcação, recebeu embarcação de navios japoneses que faziam escala aqui em Recife, certo? Então ele inspecionava esse peixe, então ele era profundo conhecedor da qualidade do peixe vindo até de outras regiões do mundo, certo? Recebendo esses navios, o navio pesqueiro aqui. E foi um grande, aprendi muito em termos assim de culinária, gastronomia, a filosofia japonesa de tratar a alimentação, certo? Ele tinha um profundo respeito, era um conhecedor. Muitos chefes têm essa questão assim, eu sei fazer preparações, o senhor acho que conhecia a matéria-prima, sabe? Então, assim, ele sabia as potencialidades, ele sabia quando era bom, qual é a melhor preparação. Então, assim, ele sabia como preparar, a arte de confeccionar, sabe? Então, ele juntava com muita habilidade, com muita sabedoria, produtos da terra com a introdução da técnica culinária japonesa. Tá? Então, ele fez essa grande diferença. E essa fila aqui, ele dizia assim, estudante não tem dinheiro, né? Então, assim, de uma forma geral, né? Não está muito confortável financeiramente. Então, assim, os jovens procuravam muito pastel de Yoshi, porque além de ser gostoso, era um preço acessível, né? E ele não trouxe só isso também. Isso foi o início da fixação da família Matsumoto aqui em Pernambuco. Mas ele também ele e seu Júlio, que era o irmão dele, né? Eles ficavam muito atentos assim a correntes de consumo. Então ele foi o primeiro que colocou aqui um hambúrguer estilo americano. Então ele fez amizade, porque como Pernambuco tem um porto importante, né? Então recebe muitos estrangeiros. Aí ele fez amizade com alguns americanos, né? Que ensinaram ele a fazer um hambúrguer tradicional, a moda americana. Pronto, não precisou ir para o McDonald's para aprender, não.
Ele aprendeu ali mesmo com o que ele tinha das pessoas que ali transitavam pelo Recife Antigo, né? Então ele foi aprendendo, mas ele tinha essa questão da criação, que eu vou trazer um pouco dos pratos, que aí eu tinha a possibilidade de ter essa inserção acadêmica e ele essa criatividade culinária. Então nós éramos um parceiro que entendíamos muito isso e aprendi com o Sr. Yoshi essa questão da hibridização, certo? Tá? E eu trago aqui para vocês um pouco das publicações que frutificaram dessa parceria acadêmica. Então, assim, para quem não conhece Sunomono, né? Sunomono, na tradução, su é vinagre, então é qualquer coisa, mono, qualquer coisa com vinagre. Então, não é só pepino, certo? Então, ele até dizia assim, na brincadeira, até publiquei, após o falecimento dele, né, que ele tinha umas colocações bastante engraçadas, né? Então, ele dizia assim, olha, Sunomono é qualquer coisa, certo? Que você pode colocar junto com o vinagre, né? Então ele falou assim, então, pepino, né? Porque vocês mais conhecem. E dona de casa pensa que pepino só pode ser, estou falando como ele falava, viu? Pepino, a dona de casa pensa que só pode ser com o pepino japonês? Não, pode ser com aquele pepino brasileiro também grosso, aí é a critério da dona de casa. Sabe? Então ele começava a fala dele de uma forma bastante engraçada para depois falar de algo bastante importante e sério. Então, o que é que nós fizemos? O que é que nós temos aqui no Nordeste? Caju, certo? Que aí, muitas vezes, pela população em geral, ela não é muito consumida. A castanha tem um valor comercial bastante interessante e também um produto de exportação. Mas o pseudofruto mesmo não tem muito, certo? Então, eu lancei o desafio para o senhor, eu acho que vamos trabalhar com o caju. Aí ele falou assim, olha, o que a gente pode fazer é Sunomono, já que Sunomono pode ser qualquer coisa conservada em vinagre, então podemos tentar dessa forma. E aí, como eu estou na área de ciência e tecnologia do alimento, eu falei assim, então vamos ver como seria a composição em nutrientes de um pepino in natura, que é o que a população conhece de uma forma geral, e como seria o Sunomono de pepino. E aí, quando a gente faz análise laboratorial, a gente faz a comprovação, certo? Aí o consumidor ele tem escolhas diante das informações técnicas que a gente passa. Se ele é conservado em vinagre junto com açúcar, aí é quando a cultura japonesa ensina as outras culturas do valor do agridoce, que é a harmonização entre o ácido com a acidez do vinagre, com o açúcar, o equilíbrio, certo? E aí, além de conservar, ele também agrega sabor diferente, certo? Então, quando a gente vê aqui, certo? O pH ele se altera, com certeza, porque você está preservando em vinagre, ácido acético, certo? Há uma diminuição da umidade, então ele fica mais rígido, certo? A textura, ela tem um pouco de impacto, mas isso é apreciável também, certo? A quantidade de carboidrato ele se eleva, ou seja, açúcar né, se eleva porque ele tá preservado nessa solução agridoce, certo? Mas em termos de valores importantes como proteína, ele tem pouca alteração. Então ele continua sendo uma fonte de fibra e uma fonte proteica, certo? Tá? A questão, isso a cada 100 gramas, viu? A cada 100 gramas de Sunomono de pepino, nós temos 39 calorias. Se a gente for fazer uma relação com o pãozinho francês eu sinto muito, mas ela tem cerca de 120 gramas, viu? 120 calorias, certo? Então, comer 100 gramas de Sunomono não é nenhum pecado na dietética, não, viu? Tá? E aí nós fizemos também com relação ao Sunomono do o pseudofruto do caju, certo? E aí, para nossa surpresa, e ele já tinha testado isso antes, eu acho que era danadinho, viu? Ele já tinha testado. Aí quando ele falou para mim, aí ele falava assim, você não perde uma oportunidade. Lógico, ele contou que o Sunomono de caju era muito gostoso e que os clientes dele gostavam. Falei, pronto, agora a gente vai fazer uma pesquisa sobre isso. Pesquisa de verdade, assim, no sentido de
avaliar o que seria o impacto dessa preparação, usando valores daqui do Nordeste, junto com técnicas culinárias ancestrais. E aí, a gente vê que o pH não se altera, porque já é uma fruta com uma certa acidez, certo? E o que é importante? Ele concentrou, por ele ter perdido água, ele concentrou a cada 100 gramas de sonomono proteína, certo? E que o carboidrato ele aumenta, isso é fato, porque ele está conservado, como eu disse, em molho agridoce, certo? E que as calorias ainda continuam interessantes. Mas o mais interessante é que o caju fica bom. E aí, em relação a isso, nós tivemos oportunidade, eu tenho uma sobrinha que tem restaurante japonês em São Paulo, em Santo André, no ABC Paulista. E aí nós fizemos um festival da hibridização da culinária japonesa e nordestina. Gente, foi tão interessante, porque aí nós colocamos um dos pratos especiais para aquela semana, sunomomo de pseudofruto de caju. O que apareceu de nordestino não foi brincadeira, não. E o mais interessante, eles ficaram muito agradecidos porque este produto eles lembravam como criança, mas não da forma que se apresentavam. Então, eles acharam o máximo juntar essa técnica com o produto que eles têm como infância, sabe? Então, assim, para vocês verem o impacto disso, e nós ficamos muito felizes com isso, pelo feedback que os clientes passaram para a gente, sabe? Então, é mais uma questão. Tanto é que quando o seu Yoshi faleceu, até saiu uma notícia lá na região, assim, na rede social dos donos de restaurante, lamentando a morte do seu Yoshi, porque foi um impacto muito positivo a participação dele na região. Certo? Uma outra experiência que a gente teve, e que eu desafiei seu Yoshi, falei, seu Yoshi, olha, no Tainai, né? Desperdício, a melancia, parte dela é desperdiçada, mas não na Ásia. Na Ásia se aproveita tudo. E a gente foi para essa questão, certo? Da polpa da melancia, é porque eu não trouxe aqui, mas eu posso falar. Pessoas que têm cálculo renal, elas não podem consumir tomate. Isso porque o tomate é fonte de oxalato. Isso pode comprometer essa função renal. Então, em crise, as pessoas não consomem. Eu fiz um desafio, porque o pigmento da melancia é do mesmo grupo do pigmento do licopeno, que é do tomate. Aí eu falei assim, a gente podia trabalhar nessa polpa da melancia e transformá-la, porque aí nós temos que ver qual é o melhor momento que ela está, no ponto de fazer algo sem estar tão doce, tá? Porque a gente queria fazer uma preparação. E não é que ele conseguiu fazer molho de tomate a partir da melancia. O rendimento não é muito grande, mas a proposta é interessante, por quê? Porque a melancia tem muita água, né? E aí nós fizemos macarronada, tem aquela preparação que utiliza peito de frango, parmegiana, né? Bife à parmegiana, que vai molho de tomate e tal. Fizemos isso, colocando, ao invés de carne, fizemos o pseudofruto da castanha de caju empanado, colocamos o molho, ao invés do molho de tomate, nós colocamos o molho de melancia e gratinamos com queijo mussarela. O pessoal reconheceu que não era filé, que tinha alguma coisa fibrosa lá. E pelo próprio aroma exalado pelo caju, né, eles descobriram que era empanado do pseudofruto do caju, mas eles não descobriram o que era aquele molho. O pessoal jurava que era molho de tomate. Vocês entenderam? Então, assim, a gente ia trabalhando para suprir e para modificar, certo? E aqui, isso aqui tudo já foi uma publicação que foi colocada. Então, assim, uma parte da polpa, junto com a parte branca da melancia,
certo? E aqui embaixo, a parte branca com a casca externa da melancia. Saíram os sunomonos. E é até interessante, aqui ficou macio, tá? Ficou muito macio, muito prazeroso. Aqui é um passeio por sensações gustativas diferentes. Por quê? Porque a parte verde, ela é mais rígida. Então, você tem, na hora de você exercer a mastigação, você tem essas características sensoriais diferentes, tá? Então, são explosões diferentes. Então, eu acho que tem que ter essa pegada. E sem contar que tem que ser pratos bastante atrativos, né? Tá? Então, esse cuidado na finalização, esse cuidado da entrega do alimento, até a nível doméstico, é uma preocupação, sabe? Até das pessoas mais simples, da população de uma forma geral. Tirar o chefe japonês. Então, nada tinha que ser entregue de qualquer forma. Você tem que ter respeito pelas pessoas que vão consumir. E aprendi muito isso. Tá? Aliás, eu me lembro que minha avó, ela sempre tinha, assim, eu falo muito da minha avó, porque quando ela ia para a cozinha, todo mundo ficava ali na expectativa, porque quando ela ia para a cozinha, o negócio ali ia sair bom, viu? Porque ela era muito caprichosa. Tanto é que quando ela foi para o Vale do Ribeira, ela aprendeu com os indígenas da região a fazer cocada, porque como meu avô era comerciante, e sobrava muito assim. Ela foi buscando o que é que ela podia pôr na venda, né? Porque era conhecido no interior de São Paulo como secos e molhados. Tinha que vender de tudo, né? Eu achava tão engraçado que às vezes chegava assim e falava assim: ô Japa, você tem tal coisa? Meu avô, tem algum canto aqui, mas eu tenho. Calma aí que eu vou achar. Então era assim, era um ponto de encontro para encontrar qualquer coisa. E minha avó, ela se tornou especialista na produção de cocada. Vinha gente de longe buscar. E eu ficava observando ela desde pequenininha, tudo na medida. Então eu aprendi desde cedo que para você ir para a cozinha, você tem que fazer o que a gente ensina na gastronomia, mise en place, o pré-preparo, a separação dos ingredientes antes. Porque nada pode faltar a partir do momento que você começa o processo. Então, aprendi desde cedo a ter organização, não só na vida, mas dentro da sua casa também. E os alimentos são importantes. Comprar para o momento certo, sem desperdiçar. E se sobrou, reinventa, reprocessa, sabe? Modifica. Até foi engraçado outro dia, porque uma aluna errou o ponto do arroz. Ela falou, professora, errei feio, viu? Aí eu falei assim, porque ela esqueceu. Eu falei, não tem problema não, guarda esse arroz. Ela falou, mas eu vou guardar o arroz. Vai, porque aí já sei, o Tainai, eu ensino isso aos alunos, né? Aí ela pegou e guardou. Na semana seguinte, aí os alunos, professora, a senhora está esquecida? Eu falei, estou bem lembrada. Eu vou ensinar vocês uma técnica chinesa. E aí a gente reprogramou isso, né? Fizemos a preparação e o pessoal falou, a senhora tem razão. Antes podia ser resíduo orgânico, podia se tornar lixo. Hoje ele entrou para a nossa refeição aqui, então, no momento que a gente vai degustar, certo? Tá? Então, é isso que é importante, que a gente transmita isso para os nossos alunos, eu em especial na área de culinária, certo? E aí, isso aqui foi um desafio que eu coloquei para o senhor Yoshi também. Olha, tudo era desafio. Quando eu chegava com alguma coisa na mão, ele já dizia, lá vem ela com alguma coisa, né? Então, e a gente, assim, a gente discutia muito o que podia ser feito e o que não podia, certo? E aí eu aprendi a ouvir muito nessa época. Eu estava passeando no Agreste Pernambucano, em Caruaru, é uma região muito têxtil aqui do nosso estado, né? É um polo têxtil. E eu estava vendo assim, lá se vende muitas aves, né? Frango, pato, assim, na rua, né? Nas praças, né? E eu fui olhar os patos, mas aí eu vi uma sacola, parecia uma batata, né? Aí eu cheguei perto assim e falei assim, senhor, o que é isso aqui? Que é isso aqui, olha, certo? É isso aqui, é um tubérculo, mas ele tem, pode ser encontrado no solo, certo? Como se fosse uma batata, por isso que ele tem essa classificação como tubérculo, mas como ele também tem essa questão dos bulbos axilares, que são fora.
sabe? Ele é como se fosse um chuchu, sabe? Então ele tem essa trepadeira, assim. E aí, eu falei, senhor, isso aí, ele tem, se vocês observarem, ele tem esse nome popular de caramuela, justamente porque ele parece uma moela de frango, sabe? E aí, olhando assim, ele quis me vender galinha, pato. Eu falei, não, eu quero isso aqui. Ele falou, mas isso aqui, a senhora vai fazer o que com ele? Eu falei, não sei, eu achei tão bonitinho. E aí ele tinha 4 quilos para vender. E a surpresa dele, a senhora vai querer os 4 quilos? Ele, cuidado, hein? Não é para comer não, viu? Eu falei, por que não é para comer? Ele falou, tá, olha, quando a gente está passando fome, a gente come. Lá mais para o sertão, o pessoal ali, ele come. Eu falei, então, já morreu alguém por causa disso? Não, não morreu não, senhora, mas isso aí, a senhora eu estou vendo, a senhora não precisa comer isso aí não. Eu falei, não é questão de comer, eu quero conhecer esse produto, né? Aí trouxe para a universidade e vamos trabalhar nisso, certo? Primeiro eu fui buscar o que era isso, e aí, para minha surpresa, a Embrapa já domesticou, certo? Ela é de origem africana, e que serve também de fonte alimentar para animais. Também é uma alternativa, certo? E a Embrapa, ele cultivou, ele adaptou, certo? E lá ele tinha a resposta da composição centesimal dela, certo? Pronto, aí vamos trabalhar justamente aqui o molho de melancia, e ele fez como ele tinha, ele parece como um tubérculo em si mesmo, né? Então, assim, teria a característica de batata, então foi feito nhoque, certo? Com molho de melancia, e aqui foi um doce de caramuelo. Então, ele colocou isso aqui como uma calda de açúcar e depois ele colocou gergelim preto, certo? Então, ficou maravilhoso. Gente, o sabor dessa caramuela, ele tem uma pegada um pouco amendoada, muito interessante. E quando ele fez esse doce, ele ficou mais expressivo, certo? E deixa eu só colocar se eu coloquei, não coloquei não. Aí eu trago aqui para vocês que foi uma surpresa muito grande essa caramuela. Uma porque assim, a Embrapa, certo? No sul, ela já estava, eu não sei se era sul-sudeste, não sei qual das Embrapas, não me lembro, mas era essa região mais abaixo. E eles produziram, e eles tinham lá composição centesimal. Nós fizemos no laboratório e publicamos. Do sertão, do agreste pernambucano aqui, a expressão do fruto do tubérculo e do bulbo axilar, ele tem 4 vezes, quase 4 vezes mais proteína do que o cultivar que é no sul e sudeste. Vocês entenderam? Então, assim, a adaptação chegou aqui, mas a expressão geográfica fez com que acrescentasse um valor a mais, certo? Então, esse é um produto bastante interessante que foi adaptado aqui no Nordeste. E que as pessoas... Eu até engraçado, porque as pessoas mais humildes, quando eu mostrei, eu falei, você conhece isso aqui? Conheço. Aí eu falei assim, mas a senhora vai comer isso? Acho tão engraçado. Todo mundo pergunta, a senhora vai comer isso? Aí eu falei assim, pô, eu vou tentar, né? Porque é algo diferente, né? E aí depois o pessoal do Amazonas trabalha muito com essa questão da PANC, né? Plantas alimentícias não convencionais. E eu gosto muito dessa questão, porque como ele é espontâneo, esses cultivares, então eles são resistentes, e você não precisa de trato agronômico. Eles estão aí à disposição para você explorar, certo? E aí as pessoas mais humildes falam assim, mas eu acho que a senhora não devia comer não, porque a gente dá aqui pagado, a gente dá para as galinhas, cozinha, dá para a galinha, elas adoram. Eu falei, então, se elas adoram e vocês comem os animais, então acho que não deve ser tão ruim assim, né? E aí a gente foi provando e desmistificando isso, certo? Aqui, eu ainda estou com tempo, Alan, eu estou meio fora do tempo. Tranquilo? Ei, tranquilo, Neide, mas assim, não sei quantos slides você tem na frente, mas a gente pode pensar aqui num teto de 8h30, 8h40, para a gente abrir aqui para um diálogo. O que você Ah, acha? tá. Acho que não vai. Não tem muito mais, não. Eu me perdi da quantidade. Mas é Mas eu. instigante, viu? Segue em frente. Ah, então tá bom. Eu trago um pouco da experiência, de forma muito humilde, viu, gente? Estou aberta a novos desafios. Aqui, olha, no Nordeste, olha a adaptação aqui. Isso aqui não é a jaca, certo? Aqui, na minha instituição, o que tem de jaqueira não é brincadeira. E nós temos até um bairro chamado Jaqueira, um bairro nobre que leva esse nome. E aí,
E sempre me causou muita assim, curiosidade de trabalhar com jaca. E como eu estou no mestrado de Ciência e Tecnologia de Alimentos, eu não podia passar despercebido nisso, né, gente? Assim, no sentido assim, eu vejo esse negócio, tanto é que nós colhemos uma jaca uma vez, que aí eu chamei o pessoal para subir com o muque, né? Porque eu falei assim, eu quero aquela jaca que está lá em cima, num pé altíssimo. Então, o muque subiu, né? Aí ele falou assim, professora, eu tive que descer só com essa jaca. Eu falei, por quê? Aí quando eu fui olhar para dentro do muque, eu falei, agora entendi, porque mal cabia o pé do homem. Ele tinha 40 e poucos quilos, uma jaca, sabe? Aí eu falei, pois essa eu vou abrir, essa eu faço questão de abrir, certo? Então, por que nós trabalhamos com a jaca? Pasmem, foi um desafio grande. Uma aluna falou assim, professora, eu vou trabalhar com essa jaca, de tanto que a senhora me fala, e eu vou propor algo diferente. E ela propôs espaguete. Conseguimos fazer espaguete, certo? Isso aqui foi uma orientação, aluna de gastronomia, e aqui à esquerda ela usou especiarias, por isso que tem essa cor, e aqui de forma natural, só com a semente da jaca, certo? Da polpa da jaca, o outro aluno trabalhou com bebida fermentada. Desculpa, bebida fermentada não, da polpa fermentada. Então, nós fermentamos a polpa e desidratamos. Então, ele tem um alimento que tem uma pegada probiótica. Então, a gente conseguiu inserir na jaca esse probiótico, certo? E aí, eu fiz um desafio para o Sr. Yoshi também. Falei, Sr. Yoshi, veja só, já conseguimos fazer espaguete. Logicamente, gente, a gente tem que entender que a gente tem como referência o espaguete a partir da farinha de trigo, certo? Então, ele leva uma cocção inferior, certo? Não pode ser colocado em ambiente muito úmido com uma questão assim, de um molho muito líquido, então ele tem que ser mais espesso para poder harmonizar melhor, porque é feito da semente, farinha da semente da jaca, certo? O rendimento de jaca é muito grande, viu, gente? Isso já foi para um congresso, chamou muita atenção, no congresso de química, a professora que foi a orientadora, eu fui com a orientadora desse aluno, e o mundo ficou muito surpreso, assim, pelo menos assim, o mundo são vários pesquisadores que lá estavam presentes, e que viram a possibilidade, falei, nossa, fez espaguete, então assim, abre, acho que dá ideia para outras pessoas. E para o senhor Yoshi eu fiz esse desafio, pois não é que ele fez patê da semente de jaca? Ficou maravilhoso, gente. Nós fizemos um sensorial com mais, acho que foi 150 pessoas. Ninguém soube dizer que era um patê do quê? Foi impressionante, mas a sensação do desafio foi maravilhosa. E aqui eu vou correr um pouquinho a adaptação. Bolo nipo-lusitano. Esse aqui é um bolo adaptado. Tem o bolo Pão de Ló, que é lusitano. Então, nós recebemos essa herança dos portugueses. Tanto é que o nosso bolo de noiva, na grande maioria dos estados, é o bolo Pão de Ló, certo? E aqui nós adaptamos para um bolo contemporâneo cassutera, certo? Que tem uma diferença, não só da adaptação em termos de ingredientes, o porcionamento, mas a técnica utilizada, principalmente porque o bolo pão de ló, ele tem, você coloca no forno, tudo bem, o cassutera também, só que o japonês coloca em banho-maria no forno. Vocês entenderam? Isso dá uma grande diferença. Então, aí eu quis fazer, junto com os alunos, certo? Essa pesquisa, por quê? Falei, olha, todo mundo aqui gosta de bolo pão de ló, né? Tá. E esse cassutera, que é uma adaptação, e o bolo creme cheese, que já é contemporâneo, certo? Então, como seria essa composição nutricional? Ou seja, quais são os nutrientes fazendo uma relação do bolo pão de ló que é já conhecido? Então, veja só, em termos de caloria, não tem grande diferença, porque nós estamos falando de 100 gramas de bolo. 100 gramas de bolo pão de ló é uma fatia pequena, 100 gramas de cassutera e creme cheese é grande. Vocês entenderam? Porque ele é um bolo leve, certo? Ele é um bolo aerado. Então,
justamente a gente vai ter um aporte maior de lipídios, porque a gente usa manteiga, a gente usa creme cheese, certo? Mas em termos de atributo sensorial, quando a gente deu os três, quais foram os eleitos? O contemporâneo, creme cheese, por causa de sua aparência, certo? Volto aqui, por causa da sua aparência, diferenças de tonalidades, textura diferente, a parte de cima ela tem uma textura diferente do corpo do bolo, certo? E essa questão da maciez, da umidade, do sabor, é divino, mas aplicando as técnicas, certo? Então, a gente aplicou a técnica culinária num bolo lusitano, certo? Tá? E aí eu acho que eu posso dar abertura, porque tem mais coisas que eu gostaria de discutir, mas posso fazer de forma rápida, só para poder fechar a ideia, tá? Então, eu aprendi aqui doce japonês. Ninguém sabe dizer esse doce, porque em outras regiões é conhecido como quebra-queixo, mas aqui o popular é doce japonês. Não sei por quê, ninguém consegue dizer. Né? No Mato Grosso do Sul, com uma influência japonesa. No Mato Grosso do Sul, e quando eu fui em 2009, me surpreendi. O que tem lá é sobaria. Eu nunca tinha ouvido essa terminologia, a forte influência japonesa na região. Maravilhoso, viu? E aí o consumo do brasileiro, deixa eu só ver se é para encerrar, não, é, essa questão do que a gente procura dentro dos supermercados, o que está à disposição, todos esses valores que são fortemente de cultura asiática, certo? Que entrou fortemente. E aí eu trago para vocês o quanto a influência japonesa é muito importante para mim, que eu tenho uma orientanda que está trabalhando com kombuchas. A gente já tem o produto e a gente agora trabalha com a caracterização desse produto como produto probiótico. Tá? E para finalizar, a culinária japonesa, Yashuka, foi em 2013 eleito como Patrimônio Cultural da Humanidade. Só tem alguns países, a França, o país do Mediterrâneo, o México e o Japão. Então, isso traduz que é uma filosofia, a gastronomia tradicional japonesa é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Por quê? Porque não é só alimento, não é só o valor cultural, mas o respeito, a sazonalidade, a observância, é, traduzir na preparação essa proteção do ser humano contra valores dietéticos importantes numa única refeição ou numa sequência de refeição dia, utilizando técnicas culinárias, esse compartilhamento das refeições. Então, não foi por acaso que o japonês foi premiado com isso, certo? Então, eu acho que eu encerro de forma, isso aqui é uma forma que vocês podem pesquisar para se aprofundar mais. Então, essa questão da harmonia dos pratos, ele faz parte desse patrimônio, e nós temos que aprender a nos sentar para poder degustar as nossas preparações, né? Paciência na família e amigos, tá? E aí eu coloco aqui à disposição. Eu saio daqui da apresentação ou eu permaneço, Alan? Ah, pode sair, Neide. Que aí fica melhor para a gente se ver aqui. Isso. Pronto. E, nossa, Neide do céu, e te agradecer por essa disponibilidade, e é uma grande aula que você faz para a gente, e a gente fica com gostinho de quero mais, porque é maravilhoso, gente. A primeira pergunta que eu quero te fazer é como é que a gente faz para ter uma prova dessa? A gente tem que visitar vocês aí. Como é que a gente, né, dissemina isso? Porque nos grupos que eu compartilhei, embora as pessoas não estejam aqui presentes, tá todo mundo falando assim, como é que eu posso provar, né? Como é que eu posso ter isso? Alan, quando ela falou da feira, quando ela falou do festival, aí eu já pensei, meu Deus, a gente tem que trazer ela aqui, a gente Nossa, tem que vir para João Pessoa, entendeu? A gente tem que organizar essa feira, festival, junto com o Festival do Japão, Alice, né, que você faz todo ano, tem que ter um dia, uma parte, um momento para Neide, para toda essa questão. A gente não pode deixar isso de fora. Você, como eu disse para vocês, eu fico à disposição. E eu falo assim, porque eu sou, como eu já pus aqui, eu sou
de um espírito muito inquietante. Então, assim, eu não posso ir para os lugares porque eu vejo pessoas, eu vejo ambiente, então eu tento fazer com que isso se harmonize, sabe? Então, assim, às vezes eu até fui uma vez para o Maranhão e ia ficar um dia na cidade. Quando eu vi os bolos da Paixão de Cristo que estavam sendo preparados para a comunidade, eu fiquei 3 dias lá. Falei, enquanto eu não ver esse bolo da Paixão, e aí juntou com as festividades, né? Então um apego religioso muito grande. Mas eu entendi o valor cultural a representatividade daquele bolo. Então eu falei, peraí, que agora eu vou ficar por aqui, entendeu? Então, assim, E você ficar aqui com a gente. pode me chamar que eu levo um grupo de pessoas que são apaixonadas. Já está chamada. Alice, a gente tem que sentar, eu vou lhe ajudo no Festival do Japão, Alice. Sinta-se convidada, vai ser muito Tem essa sessão. enriquecedor. Pronto, e aí eu posso, junto com o grupo, ensinar as pessoas o que é essa prática secular, a forma com que pode ser feita. Nada pode ser feito no atropelo, sabe? No atropelo é o empirismo, mas a gente já saiu dessa fase. A gente tem que fazer com consciência para não ter perda, sabe? E aí é o momento que eu falo assim, olha, se você faz uma modificação, você modifica essa percepção sensorial. Tem pessoas que gostam mais, tem pessoas que gostam menos. Dos 3 bolos, teve gosto para tudo, sabe? Tem gente que gosta do tradicional, tem gente que gosta do contemporâneo. E aí o pessoal mais jovem está muito antenado com as novidades. Eu falei, mas esse bolo é o que vende no supermercado japonês. Eu falei, é esse mesmo, meu filho. É esse creme X aqui. Eita, então, vou provar. Entenderam? Então, assim, sonha com algo, conhece, mas aí há a possibilidade de você conhecer nas práticas daqui. Né? Então, me coloco à disposição, espero que tenha ajudado um pouquinho a colocar um pouquinho do que é esses valores, né? Assim, como eles foram se adaptando, foram se moldando na culinária nordestina, né? Porque ela tem que ser inclusiva, né? Eu acho que a gastronomia, como tudo, eu acho que ela tem que ser participativa, ela tem que ser inclusiva, tá? Então, eu trabalho muito nesse segmento, né? E eu digo para os alunos, não escondo nada, porque o tempo todo a gente está aprendendo, né? Então, e a gente não vai ficar de eterno, porque eu não conheço ninguém que, como diz aquele filme, né? O homem viveu, o homem bicentenário, né? Chegou no final e pediu a morte, porque nem ele aguentava mais viver, né? Então a gente não fica aqui para a vida toda, assim, ad eterno, né? Certo? Então, me coloco à disposição. Se tiver alguma pergunta que não ficou muito claro, pode, certo? E me calo, porque eu já Olha, falei para demais, mim né? foi tão assim envolvente, eu só me perdi um momento que eu fui ali buscar água, do bolo, justamente. Também, quando você estava falando sobre a jaca, né? E esse bolo é feito do que mesmo? Esse bolo cassutera, esse bolo É, contemporâneo, então, aham, quando o cassutera é justamente porque vem de origem castelã, né? Dos espanhóis e dos portugueses ali. Quando o japonês, ele dá o mérito ao português, porque ele não usava ovos para a preparação doce, né? Ele não tinha esse hábito. Foi o lusitano que ensinou. Porque aqui no Recife, ou tudo é muito salgado, e depois você tem que harmonizar com algo muito doce. Porque aqui os doces é valendo, viu, gente? Não sei aí na Paraíba, mas no Nordeste, de uma forma geral, tem essa questão. E aí, quando o português chegou, que foi o primeiro europeu que teve o contato com a cultura japonesa, ele foi sendo influenciado, mas também influenciou nos hábitos alimentares. Um deles é utilizar o ovo em preparações doces. Então, o bolo pão de ló, ele é lusitano, mas ele foi sendo introduzido na cultura japonesa, certo? De uma forma devagar, mas ele foi sendo adaptado. Só que o japonês, ele gosta muito dessa questão mais leveza. Então, para ele, ele foi adaptando. Então, assim, porque o bolo pão de ló leva farinha, ovos e leite, certo? Não tem gordura, não tem fermento. Aí o bolo cassutera, ele já tem gordura, ele já tem leite, certo? E a diferença também é a forma com que ele cocciona.
Porque no Japão não é muito comum ter forno, né? Há tempos, né? Os ancestrais. Porque o fogo era para o aquecimento do ambiente e se aproveitava para cozinhar na chapa, certo? Então, eu acho, não, eu até perguntei ao senhor Sano se ele poderia pesquisar lá no Japão se a introdução do banho-maria, ela já vem dessa questão, porque eles não tinham forno, certo? Então, se colocaria ali, tamparia, certo? E aí haveria esse cozimento em banho-maria, certo? É uma das questões que eu coloquei para o senhor Sandro para ele poder investigar, porque a técnica é essa, e ele dá uma diferença, porque se você colocar no forno direto, ele fica muito parecido com o bolo Condeló, mas quando você coloca no banho-maria, a umidade é outra, porque você está com um ambiente saturado de umidade, entendeu? Então tem todo. E outra coisa, você coloca também no papel manteiga, também, que é outro detalhe interessante, certo? E até assim, como ele está em banho-maria, a gente coloca um pano embaixo para evitar vibrações, caso elas ocorram, para sair um bolo perfeito. Porque o importante também é o quê? É a aparência, não é? Então, se houver um defeito, isso incomoda, não é? Até eu falo assim, eu acho que isso é coisa do DNA asiático, porque até para pendurar roupa, as pessoas falam, mas até isso a senhora é chata, porque se não tiver direitinho no varal, eu vou lá e arrumo, porque aquilo me incomoda. Então, assim, essa questão da perfeição, assim, eu acho que é muito do DNA, né, que a gente carrega, não sei, né? Certeza, mas eu diria que a minha cultura aqui já sofreu um hibridismo também. Eu já não tenho tanta coisa assim para pendurar a roupa, não. Bom, a gente podia abrir, se alguém quiser fazer algum comentário, né? Enfim, Laura, né? Ana, fiquem à vontade para a gente fazer uma rodada aqui, porque é realmente instigante, viu, Neide? Muito, muito, Ah, que bom. muito Eu fiquei bonito. muito apreensiva, porque eu não conhecia vocês, eu não sabia qual seria a proposta. Falei, quer saber? Eu vou falar daquilo que eu fiz, né? Porque eu não tenho como, né? Nesse sentido, né? Então, isso aqui eu trago para vocês. E trabalho agora com fermentação, que eu acho que é outra linha também, que é muito asiática, né? Produtos fermentados, que há um preconceito do americano, assim, sul-americano, que é essa coisa do azedo, né? Tem muitas pessoas que não gostam do azedo. Para nós, a nossa tolerância precisa ser muito alta, né? Assim, precisa ser muito azedo para a gente sentir alguma coisa nesse sentido, né? Assim, de ter uma rejeição. Mas, de uma forma geral, o pessoal não gosta. Então, eu estou tentando introduzir, certo? Através da kombucha, que é uma bebida milenar chinesa, né? Com toda essa questão de saudabilidade, para a gente ver se a gente consegue fazer um produto que seja mais palatável e possa ser vendido no mercado, né? A nível comercial. Tá? Laura iria comentar alguma coisa, eu ia fazer umas perguntinhas, não sei como é que está o tempo, mas... Laura ia Então, fazer bem alguma... rapidinho. Posso? Sim, Tá. Então, primeiramente, eu quero primeiro cumprimentar vocês, né? Assim, a todos, porque desde que fui convidada para a palestra, gostei do grupo e estou acompanhando, né? Agora, a professora Neide, nossa, foi maravilhoso, Muito porque obrigada. fez uma viagem pelo Nordeste, eu não conhecia, então para mim foi assim muito rico, sabe? Aprendi muito e esse tema hibridismo me interessa muito. Hibridismo na culinária, nossa, fiquei assim muito encantada, viu, com a sua palestra. Muito bom. Obrigada. Aprendi muitíssimo porque realmente eu desconhecia tudo esse conhecimento que você tem pelo Nordeste, né? Você percorrendo várias regiões do Nordeste é uma coisa muito interessante, né? É uma pesquisa em campo. E ainda pesquisando a culinária, então deu vontade de experimentar tudo. Você falou no começo, no Ceará, né? Você falou em um casal. Isso, Então, Nobu e Takeo Kimura, né? Eles isso. moram onde?
que eu queria... Eu também estou morando no Ceará, né? E não Isso. conheço. Eu esqueci de colocar o nome da cidade, mas se a senhora colocar o nome deles, tem muita se colocar ele no Google, aparece, viu? Pode Ah, colocar, é? viu? A senhora Tá pegou o nome certo. deles, né? Pronto. Então, Nobu pode pegar. Itaquem Kimura, né? E eles fazem um relato, eles têm depoimentos, vários depoimentos, mas é tão bonitinho o depoimento deles, é apaixonante, gente. Eles, assim, contando a história de vida deles, o que foi a adaptação, mas, no final, o sentimento de agradecimento, porque tudo deu certo, porque eles tiveram a oportunidade de tentar. Achei isso o máximo, sabe? Então, assim, Persistente, desejo, né? né? Entendeu? Então, assim, eu falo assim, acho que eu já estou com uma idade muito avançada, porque eu choro por muita coisa. Então, eu não posso ver um depoimento desse que eu me acabo, assim, eu fico tão feliz, assim, sabe? É um sentimento, assim, gostoso, né? Aí eu falo assim, gente, acho que eu já estou entrando na próxima fase, que é a fase idosa mesmo, porque qualquer coisa para mim agora é alegria, entendeu? E aí eu me apaixonei por esse casal. Tem o senhor lá em São Luís, certo? Então, assim, para ele também deve ter sido um desafio muito grande. O pessoal de Petrolina, eu já tive contato com o pessoal de Petrolina, eu sei que foi muito difícil, sabe? Então, assim, a adaptação, tá? Porque você tem incentivo, mas o importante vai ter que sair daqui, não tem o que fazer, não, sabe? É muito quebrar cara. E aí eu me lembro que quando eu fui visitar lá o pessoal de Petrolina, gente, eu nunca tinha visto maracujá daquele tamanho. Perfeito, sabe? E isso é muito importante porque esses cultivares vão impactar na produção de vinho. Então, esses aromas que são secundários, eles fazem essa diferença do terroir daqui de Pernambuco, sabe? Então, essa harmonia do ambiente, ele traz valores outros. Então, é a cooperação de todos é que vai dar isso, sabe? Estou falando de forma apaixonada já, no sentido assim de sonhando, né? Obrigada. Eu também queria agradecer muito, aí apareceu tanto filme na minha cabeça, apareceu desde falando da sua história. Você sabe que uma das minhas pesquisas preferidas é de Okinawa, né? É, E aí também tenho várias paixões, assim, e é um povo muito longevo, né? Além dessa alegria, eu gosto desse envolvimento, sabe? Essa inquietação que você tem, eu acho que de muitos que eu também conheci, assim, na pesquisa da música, né, o Okinawan, e aí eu fiquei anotando aqui um monte de coisa, falei, ai, quanta coisa para perguntar, acho que não vai dar tempo, mas mas a gente pode marcar assim, depois uma reunião à parte, a gente conversa, pode. viu? Mas deixa eu só falar assim, mas não precisa responder tudo, eu estava anotando assim, do que comentar, né? Na Paraíba, também, uma das 5 famílias tem uma sobrevivente, é uma gracinha, ela fez 103 anos, mês passado. Aí, como eu estou fazendo uma pesquisa sobre a história de vida dela, ela é uma das 5 famílias que vieram lá de Tomé Tomé Açu, Açu. né? E ela veio para casar, e justamente ela veio assim, pouco depois que ela casou, já teve o confinamento, eles tiraram das terras, né? Já tinha aquela fake news lá que você comentou, e essa mulher passou tanta adversidade. Aí, o que eu pergunto para ela, o que é que você lembra da Paraíba? Ela só lembra coisas positivas. Quer dizer, na época que eu fiz a entrevista, ela estava com 90 e tantos anos já, mas muito lúcida. Ela falava assim que era o abacaxi muito gostoso de sapé, que ela lembrava, então ela tinha coisa do sabor, né? O que é que É ela memória lembrava? gustativa, né? Memória Isso, a gustativa. primeira coisa que ela falou foi o abacaxi de sapé, que é muito doce mesmo, e a hospitalidade do povo de Pirpirituba. O povo, eles não foram nem confinados, eles abandonaram esses japoneses, essas 5 famílias, num lugar bem distante, em Pirpirituba.
Então, eles falaram que não tinha nem onde tomar banho, nem onde se acolher da chuva. E aí o povo ela disse que não esquece do acolhimento que teve do pessoal de Pirpirituba, disse que deixava tomar banho, deixava acolher eles. Então, é um povo que a gente se apaixona mesmo, né? E toda vez que o filho dela me manda a foto de aniversário dela, outro dia já está mandando assim, a velhinha, são 3 velhinhas, mais um século, né? São 3 velhinhas e mais um século atrás. E aí, outra coisa que eu estava lembrando, eu ouvi uma vez uma reportagem que o sushi, o makizushi frito é invenção no Nordeste. E não sei, me parece que é justamente da Feira Japonesa do Recife que começou a aparecer. Eu não sei se É você da tem... família Matsumoto. Ah, é justamente... É da família Matsumoto. Olha Porque foi aí. assim, o sobrinho do seu Yoshi, ele é um chefe assim mais eclético hoje. Ele consegue a gestão junto com a prática. E Saburó, ele dá tempo de eu contar essa história, né? Pronto. Aí o que acontece? Saburó, ele assim, há uma rejeição natural de algumas pessoas, principalmente de outro estado. Isso já foi uns bons anos atrás. E aí ele falou assim, a senhora não quer comer? Ele estava junto com o chefe de cozinha e falou assim, e se dirigiu à esposa, o sobrinho, né, do seu Yoshi, e falou assim, você não gosta? Ela falou, não, eu não gosto de peixe cru, sabe? Aí ele falou assim, então peraí que eu vou dar um jeito, eu vou fazer, e aí ele empanou, né? Assim, hoje virou hot sushi, né? Então, assim, Aí ele falou assim, dali ele criou, então realmente foi daqui, é da família Matsumoto, sabe? Então, Nossa, assim, essa questão, assim, por isso que eu digo, assim, eu trago aqui para vocês o nome do seu Yoshi, justamente porque ele fez uma grande diferença aqui. Uma outra coisa que ele colocava, que como ele recebia os peixes do Japão, pasmem, mas o brasileiro não comprava atum, não gostava. Então, os que ficavam aqui sobrando, a comunidade é que consumia, porque brasileiro não sabia o que era isso e não gostava. Hoje, qual é o valor disso? Vocês veem, olha como as coisas mudam. Então, assim, é por isso que eu digo, a família foi aprendendo a fazer produto que fosse comercial. Que aí as pessoas foram começando. Teve gente que não comia sushi, certo? E aí começou com os fritos, com os assados, não sei o quê, e hoje come tranquilamente. e de misturar manga, não é? Essas coisas também? Isso aí, misturar manga já é uma invenção americana, né? Porque o americano não Ah, tá. comia também, aí virou o sushi Califórnia, né? Mas aí o brasileiro também, né? Tem as suas pegadas, né? Aí essas frutas que são aqui vendidas também entraram. Certo? Eu acho até fez uma vez o sushi com geleia de acerola, sabe? Na proporção certa, na quantidade menor, não como se fosse uma geleia, menor. Mas quando ele colocou o arroz temperado, né? Com molho agridoce, certo? Com um pouquinho de geleia, dá uma sensação gustativa diferente. Não é para consumo o tempo todo, mas é algo diferente, uma novidade, Que certo? legal. Então, é nesse Mas sentido que eu falo parabéns de aí pela preparar. sua pesquisa. A gente vai se conversar mais aí. Eu vou mandar as perguntas para você. Tá Ah, bom, mande isso. sim. Boa. Eu acho que a gente Você já vai pode. pensar na data, viu, Alice, É, do festival, para a gente já alinhar com o Neide, para ela se organizar, para não deixar solto. É em junho, julho? Quando é? Diga aí logo para a Em gente. Já setembro, é em tradicionalmente setembro? setembro, é. É? Então, Pronto. Neide, olha, separe-se é quando Em setembro se geral, dá. abertura da primavera, né? Naquelas terceira semana. Olha, Neide, É. então já vá se Mas organizando. a E a gente gente vai conversando antes, o que é que vocês vai querem, conversando, vai entrar. conversando, vai alinhavando aí o que é que seria interessante, porque são públicos diferentes, eu não conheço. Então, vocês precisam me dizer o que é que vocês precisariam para a gente poder se organizar, viu?
Entendeu? Contar história, eu gosto de contar, viu? Se deixar, o negócio vai longe, viu? Não, a gente explora tudo de você para contar história, para mostrar esses resultados, né? Que eu estou, né, Alan? A gente E a está parte da degustação também, por da favor. degustação, Com certeza. experimentar esses macarrões, esses casteirá, tudo aí. Não é? Esses bolos diferentes. Eu tenho também bebida isotônica, que a gente também faz essa questão assim, aí foi um mestrando que desenvolveu. Então, assim, o pessoal fica assim, é muito louco, porque você passa de um produto para outro, assim, com uma facilidade. Eu falei, gente, é o seguinte, que eu não gosto da mesmice, né? Como disse, o espírito inquietante é para buscar coisa nova. Se for para fazer o mesmo, tá valendo, não. Que legal, Tá certo? Neide. Bom, assim, antes de fechar mesmo, que hoje é o nosso último encontro, né, dessa organização desse projeto de extensão, né, também já provocar aí que a gente se comunique mesmo, Com inclusive certeza. professora Laura, porque a gente pode prospectar, por exemplo, projetos que captam recursos e a gente pode se encontrar ou no Ceará, ou aí em Pernambuco, ou aqui na Paraíba, justamente para fazer esse movimento de encontro, né, de conexão e de criação dessa rede. Mais uma vez agradecer, Neide, a sua Nossa. gentileza de estar aqui conosco e obrigado a todo mundo, Ana, Alice, quem está aqui presente. A gente vai Tá. colocar isso no canal depois para divulgar, tá? Tá certo. Então, muito obrigada pela oportunidade e por a oportunidade de conhecê-las, que eu acho que é o mais importante, né? O que nos aproxima é a cultura e tudo que envolve, né? Certo? Então, tá bom, gente. Obrigada, viu? Tudo de bom, boa noite, viu?